Meus irmãos, graça e paz na pessoa amada do nosso Redentor Cristo Jesus, o menino da manjedoura, o homem da vocação dos discípulos, o homem que morreu na cruz e ressuscitou por nós. Eu vou fazer a leitura da palavra de Deus na oração, em uma oração do apóstolo Paulo que está em Efésios, capítulo 3, do verso 14 ao verso 21. As Escrituras dizem assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos orar? Depois vamos louvar a Deus com o hino 21 do Inário Novo Cântico ao Deus de Abraão. E voltamos para o nosso estudo desse momento. Nosso Deus, que nós consigamos, ó Deus, pela comunhão com o Senhor, através do conhecimento da Tua Palavra, das nossas orações, compreender, Senhor, aquilo que nos é possível, do comprimento, altura, profundidade e largura do Teu amor em Cristo Jesus para conosco. Obrigado por esse dia, pedimos direção, Senhor, para a nossa vida, cuidado para conosco, para com nossos familiares, para com a vida do Teu povo, Senhor, que luta a cada dia em meio às dificuldades e que, Senhor amado, nós estejamos, acima de tudo, amando a Tua verdade, o Teu querer e os Teus propósitos para as nossas vidas. Nós oramos, Senhor, com gratidão, em nome de Jesus. Amém, Pai. De Abraão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor, augusto Jeová, que terra e céu criou, minha alma exaltará do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, eis por maná do céu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor, meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus.
se jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Meus irmãos, nós chegamos ao último domingo do ano de 2021. Nós estudamos a lição de número 10, os dons espirituais, no domingo passado. Eu vou dar um salto em duas lições, a hora de confrontar, a unidade a ser preservada, e vou para a lição de número 13, a nossa aula 13, a intercessão pela igreja. As outras duas aulas, posteriormente, eu vou passando aqui também para vocês. Oração e intercessão. Não há como uma pessoa que está em Cristo viver desassociada desta verdade, estar desassociada da oração. Ela naturalmente tem que viver comunhão com o Pai Celeste, porque ela tem o Espírito dentro dela. Esse Espírito que está dentro é o ponto central da ação do próprio Deus, mostrando as necessidades escriturísticas, dando a conhecer que a comunhão com o Pai, ela é fundamental, ela é essencial para a caminhada da vida de qualquer cristão. Então nós vamos estudar um pouco sobre a relação da intercessão juntos aqui nesse instante. Intercessão pela igreja, aula de número 13. O texto básico é o que eu fiz a leitura ainda há pouco. Eu quero começar com essa expressão de João Calvino. Ele nos afirma: Deus não nos propôs coisa alguma a esperar dele, sem que, por sua vez, nos mande que as peçamos por meio da oração. Deus não nos propõe coisa alguma a esperar dele, sem que, por sua vez, nos mande que as peçamos por meio da oração. A oração ela é essencial, ela é fundamental para a caminhada da vida de cada um de nós, de cada um daqueles que está em Cristo Jesus. Esta é uma expressão, esta citação é uma citação que está na revista e que foi tirado de um dos volumes das Institutas da Religião Cristã, que foi escrita pelo grande reformador. Essa é uma verdade, meus irmãos, que nos leva a uma relação de exortação em todo o tempo com o povo de Deus que somos, e chama-nos a atenção para que nós não abandonemos este que é um conhecido, importante e rico meio de graça. Os meios de graça são aqueles meios que Deus usa para tratar o coração de cada um de nós. Palavra, oração, sacramentos são elementos essenciais e fundamentais para a vida de todos aqueles que estão ligados a Cristo Jesus. No entanto, muitos cristãos e muitas igrejas parece que perderam no seu dia a dia a importância e o valor de uma vida de oração. E no meio que nós estamos vivendo hoje, no tempo em que estamos vivendo com tanta agitação, com tantos desafios, com tanta coisa à nossa volta e à nossa cabeça, nós, meus irmãos, nos vemos muitas vezes não nos esquecendo da importância, mas nos ausentando dessa prática. Muitas igrejas, muitos de nós, na melhor das hipóteses,
tem feito da oração uma mera relação de chegar até Deus e buscar de Deus um suprir das necessidades temporais que temos. Nós temos, são situações de saúde, dinheiro, trabalho, estudo, família e outras mais que estão diante de nós, que são motivos legítimos, meus irmãos, mas que não são a essência da vida de oração da comunidade da fé. Poucos de nós têm se lembrado disso. Jesus, quando ensina os seus discípulos a orar, ele os ensina e dá ênfase à vinda do reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É uma declaração e ao mesmo tempo uma súplica. Venha o teu reino. É um pedido para que a manifestação plena do reino de Deus aconteça entre nós. A consumação, a consolidação deste reino na pessoa de Cristo Jesus, na sua manifestação final. Meus irmãos, nós precisamos entender que a oração, ela é de responsabilidade pessoal. Ela é responsabilidade de cada um. E nós precisamos resgatar essa responsabilidade de oração pessoal, essa responsabilidade da oração como comunidade. E saber que nós somos, como igreja, não uma instituição simplesmente, mas o corpo de Cristo, o povo de Deus, ali na instituição, os grandes agentes do reino de Deus aqui. E como agente do reino, meus irmãos, nós temos a responsabilidade de cumprir o ID de Jesus dentro da grande comissão. É responsabilidade nossa. A igreja, não há dúvida nenhuma, ela precisa caminhar em direção ao cumprimento da sua missão. Infelizmente, nós estamos tão preocupados com a nossa necessidade do agora, do momento, que temos nos esquecido do nosso papel e do nosso propósito aqui como igreja, como filhos de Deus, como comunidade da fé. Nos perdemos em meio às emergências do dia a dia. E a igreja ela está aqui não simplesmente para ter suas emergências do dia a dia supridas. Elas serão supridas porque Deus tem dito que a cada dia Ele dispensa a porção necessária da sua graça para que as dificuldades e as lutas diárias, todas elas sejam vencidas. Mas, meus irmãos, a igreja ela precisa levar a sua missão avante. Ela precisa crescer mais e mais na graça de Cristo Jesus e no conhecimento dele, e desta forma manifestar ao mundo a grande verdade, a grande realidade da encarnação do Verbo Divino, da sua ascensão aos céus após a sua morte e da sua volta segura para julgar a todos e estabelecer finalmente a totalidade do reino, e aqueles que não crerem saber que estarão condenados por não crerem no unigênito Filho de Deus. Pedro nos diz isso em 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória tanto agora como no dia eterno. Precisamos desse crescimento. Então, primeiro, nós devemos olhar para a expressão do apóstolo Paulo quando ele escreve aos Tessalonicenses e entender a relação da verdade que ele anuncia ali. Ele diz: orai sem cessar. Ele escreve essas palavras na sua carta aos Tessalonicenses. E, meus irmãos, assim como lemos agora em Efésios, as cartas de Paulo, elas dão uma ênfase muito grande com relação à oração que a igreja deve viver. Ele ora pela igreja e leva a igreja também a orar. Vejam, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Mas não para aí.
com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E Colossenses 4:2, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. De fato, meus irmãos, o que significa orar sem cessar? Significa orar, passar a vida, o dia todo e noite toda, ou de joelhos, orando e orando? Será que é o que o apóstolo Paulo tinha por intenção quando escreve aos Tessalonicenses? Ali ele diz, orai sem cessar. Meus irmãos, orar sem cessar significa que a vida do cristão deve ser um ato de constante diálogo com Deus. A oração é uma conversa com o Senhor. Então significa, meus irmãos, que a vida de um cristão, ela é envolvida 24 horas por dia numa relação de comunhão com o Pai, de comunhão constante com Ele. Sproul nos afirma o seguinte: significa que devemos estar em um contínuo estado de comunhão com o nosso Pai. Um estado contínuo de comunhão com aquele que tornou-nos filhos por adoção. Isso significa, meus irmãos, que a oração na nossa vida, ela tem dois aspectos: o aspecto intencional e o aspecto situacional. Vamos ver um pouco desses dois aspectos. A oração intencional é aquela que é planejada, ou seja, é aquela que acontece de maneira regular, de maneira constante, dentro de uma regra ordinária, né? Nos dias de Jesus, os judeus eles tinham 3 momentos de oração. Orações intencionais, orações já marcadas. Eles oravam ao amanhecer, eles oravam no meio da tarde e eles oravam no final da tarde e começo da noite. Os discípulos provavelmente, junto com Jesus, instruído por ele, viveram também essa mesma relação de oração. E provavelmente eles viveram, como judeus que eram, esses momentos de oração, manhã, tarde e final da tarde. Vejam alguns exemplos de Jesus, né, orando. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava no barco no meio do mar e ele, sozinho, em terra. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Então era uma prática comum na vida de Jesus e dos seus discípulos, porque era uma prática comum na vida dos judeus. Hoje, meus irmãos, nós também temos as nossas orações intencionais, né? Nós temos as devocionais que acontecem dentro dos lares, as reuniões de oração que acontecem nos lares, as reuniões de oração que acontecem dentro da igreja. São momentos intencionais, momentos que são marcados, hora, lugar, e que ali o momento de oração ele se realiza. Vamos ver que as Escrituras têm nos ensinado que orar não é opção, não é alternativa. Ela é um requerer de Deus para com todos os seus filhos. Desta forma, nós devemos, meus irmãos, aproveitar os momentos de oração e orar pela igreja. Orar pela igreja de Cristo e orar pela igreja local. Isso nos envolve, meus irmãos, em uma situação direta com a vida dos nossos irmãos em Cristo. As orações situacionais ou espontâneas, né, por outro lado, caminhando numa direção diferente das intencionais, são aquelas, meus irmãos, que acontecem na nossa caminhada diária. São aquelas que nós paramos em um determinado momento e oramos por uma situação, uma circunstância que surge, por
por um momento de necessidade presente. São essas orações que envolvem a nossa vida. Orações com um lugar, com hora, com uma forma determinada, e orações que acontecem no dia a dia. Aquela que surge um problema, você para, ora, pede a Deus, conversa com Deus por alguém, pede, suplica por uma situação pessoal, pede a Deus direção para uma decisão, né? São situações assim. E nós observamos que Jesus teve situações assim também. Antes de ser tentado, Jesus vai ao deserto e ele ora. Mateus nos registra isso. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Jesus orou também antes de escolher os seus discípulos. Ele conversa com o Pai antes da escolha. Lucas 6. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais também deu o nome de apóstolos. Antes de multiplicar os pães, Jesus orou. Antes da ressurreição de Lázaro, Jesus da mesma forma orou. E antes de ser preso, Jesus sobe ao Getsêmani. E ele sobe para orar antes de ser preso, antes, meus irmãos, de enfrentar a maior luta que ele enfrentou na sua existência aqui como homem. Ali ele ora com a profundidade da dor do momento. Ora com tanta intensidade, com tanta dor dentro de si, que as Escrituras registram que o seu suor foi suor de sangue. E ali ele diz, não é, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se possível, o cálice do peso da mão de Deus passasse dele, se houvesse outro meio para que a redenção acontecesse. Mas se não fosse assim, que Deus fizesse a sua vontade. Ele ora antes de ser preso. Meus irmãos, nem mesmo antes de morrer, ele deixa de conversar com o Pai. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Jesus então clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Jesus tinha os seus momentos particulares de oração também. Mas orava, meus irmãos, diante das situações, quando elas exigiam que ele fosse buscar ao Pai em oração. Os apóstolos, eles seguiram os mesmos passos do seu mestre. Aprenderam com o mestre. Atos 1, 24 e 25 registram o seguinte, e orando, disseram, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses dois tens escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Eles estão para escolher um outro apóstolo, um outro para suprir a vaga de Judas, e Matias foi o escolhido. Eles se colocam diante de Deus naquela situação. Atos 9, 10, 11 e 12. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando e viu entrar... Ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias a impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Atos 16. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Paulo e Silas estão presos, fazendo o quê? Orando a Deus. Da mesma forma, meus irmãos, a igreja ela tem que ter a sua vida de oração, e oração pelas situações, pelas circunstâncias do dia a dia. E, particularmente, por
por aquelas situações que estão envolvendo o povo de Deus, estão envolvendo a família da fé, que estão envolvendo a igreja de Cristo Jesus. Por exemplo, vamos ter um evento especial na igreja? Vamos orar. Crentes estarão realizando viagens? Vamos orar. Nós temos missionários numa situação de dificuldade específica e particular? Vamos orar. Temos irmãos enfermos? Vamos orar. Temos problemas pessoais? Vamos orar, meus irmãos. Nós não podemos deixar de lembrar, meus irmãos, que são tantos os momentos que Deus usa a nossa oração como um meio para realizar a sua vontade. Ele ordenou assim. Ele precisa de nós para fazer a sua vontade? Não. Mas somos um meio secundário que Deus ordenou que fosse usado. Isto, meus irmãos, é pedagógico para nós. Isto é ensinar a nós a dependência, ensinar a nós a confiança, é ensinar a nós o poder que vem das mãos do Deus Todo-Poderoso e levar-nos à humilde situação de saber que nós somos meros instrumentos em suas mãos. Depois, meus irmãos, primeiro orar sem cessar, depois, nas nossas orações, nós intercedemos pelas pessoas e pelas comunidades do povo de Deus. Essa é uma das formas mais comuns de oração que temos em nosso dia a dia, a intercessão. É por meio e através da pessoa de Jesus Cristo que chegamos a Ele. E Deus, Ele não nos deu alternativa. Quando nós dizemos que é um imperativo, que significa que Deus está incisivamente nos ordenando a fazer. Vejam Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Efésios 6,18 diz também: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Quando o povo se rebela contra Deus, quando o povo faz o bezerro de ouro, quando nós temos uma situação difícil ali que Moisés teve que enfrentar, Moisés orou pelo povo de Israel e Deus poupou a nação da destruição. Vejam, tê-los-ia exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que sua cólera os destruísse. Deus estava disposto a destruir o povo de Israel. E as Escrituras nos mostram que a intercessão de Moisés mudou a direção da ação de Deus para com aquele povo. Nós, meus irmãos, não vamos absolutamente manipular Deus. Nossa oração não serve para isso. Mas Moisés coloca diante do próprio Deus seu coração, mostrando toda a direção de confiança que ele tinha na aliança que fora estabelecida. E é interessante que Deus muda a sua direção. Duas maneiras distintas, elas acontecem para que nós intercedamos pela igreja. São duas esferas. A primeira é a esfera pessoal. Orar por uma igreja, meus irmãos, é necessário. Quando nós oramos por ela, nós precisamos entender que não estamos orando pela denominação, mas que estamos orando pelas pessoas que fazem parte daquela comunidade. Nós precisamos pensar nessas pessoas. Nós precisamos colocar o nosso coração nessa direção das pessoas. Jesus faz isso em João 17,
na oração sacerdotal. Ele está orando, meus irmãos, e ele ora por pessoas. Ele ora pelos seus discípulos que creram nele, e ele ora por aqueles que ainda haveriam de crer. Ele ora por aqueles que, através da pregação da palavra, se tornariam no futuro seus discípulos. Vejam, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ele está orando especificamente pela igreja. Está orando especificamente pelos crentes. Está orando especificamente pelos discípulos, meus irmãos. E ele continua: não rogo somente por estes, por aqueles que estavam com ele, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Jesus lá estava orando e intercedendo por nós hoje. Por aqueles que creram antes de nós, depois de Cristo, e aqueles que crerão depois de nós, até a volta de Cristo Jesus. Sendo assim, nós devemos orar, meus irmãos, por todos. Calvino disse o seguinte: pela oração é possível ajudar até aos mais estranhos e mais desconhecidos, por mais longa que seja a distância pela qual estejam afastados de nós. Meus irmãos, até pessoas que conhecemos e sabemos apenas o nome, ou simplesmente a menção dela e oramos por ela. E Deus atua, Deus age nessas vidas. Então, primeiro é a dimensão pessoal. Segundo, é oração comunitária. Devemos orar pela igreja, comunidade, porque, meus irmãos, ela é a comunhão dos santos e ela sofre por demais. Somos nós reunidos, vivendo juntos. E quantos são os obstáculos, as barreiras, as lutas e as dificuldades que nós enfrentamos? Tanto Jesus quanto Paulo oraram pela igreja como comunidade da fé. Ambos fizeram isso. Mateus 28, de 18 a 20 diz: Jesus aproximando, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Orando, meus irmãos, assim, nós somos levados a experimentar um sentimento muito bom de pertencermos uns aos outros, de pertencermos a Cristo. Isto vai fazer com que o nosso amor de uns para com os outros se fortaleça mais e mais. E que a nossa responsabilidade para com os nossos irmãos, ela da mesma forma, ela cresça. Em terceiro lugar, nós devemos interceder, meus irmãos, pelos chamados motivos espirituais. Quais são os motivos que devemos orar quando estamos intercedendo pelos nossos irmãos em Cristo? Nós não devemos orar apenas pelas necessidades imediatas, pelas necessidades que temos agora. Por elas, sim, mas não somente por elas. A Bíblia nos desafia, meus irmãos, a orar por outros motivos também, que aqui são chamados de motivos espirituais, motivos que estão ligados à vida da igreja. Um deles, orar por trabalhadores para a seara. Jesus disse: peça ao Pai que mande trabalhadores para a seara. O campo está branco. A plantação está pronta. Muito grande área para ser colhida e poucos trabalhadores há. Jesus, ele reconhece essa tarefa que não é fácil de cada um de nós.
essa tarefa que os discípulos do passado teriam, que os discípulos do nosso presente têm, que os discípulos que vêm depois de nós terão também. Desta forma, Jesus leva os discípulos a orar por mais trabalhadores para que se somem a ele. Vejam, então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Meus irmãos, todas as pessoas que foram salvas pela graça de Deus em Cristo Jesus são designados para a pregação do Evangelho e para fazer discípulos, todos indistintamente. No dia a dia, na informalidade, é ali que a maior parte das ações de pregação do Evangelho acontece, meus irmãos. Jesus disse o seguinte: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A quem? Aos discípulos? Sim. A quais? Aqueles somente? Não. A nós também. João 15,16. Jesus diz, quando ele fala sobre ser ele a videira e a importância da nossa ligação a ele: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Temos que dar frutos, temos que frutificar. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos tudo isso com o fim da proclamação dessas verdades. Quando nós pedimos a Deus que mande mais trabalhadores, meus irmãos, nós estamos pedindo a Deus que transforme o coração das pessoas, que desperte as pessoas que conhecem a Deus e o Evangelho, para que sejam evangelizadores e discipuladores. É o que nós pedimos a Deus quando oramos dessa forma. Nós pedimos uma outra coisa também. Pedimos que Deus direcione cada um dos seus filhos para a área para a qual recebeu os dons para trabalhar. Aqui nós estamos colocando aqui exemplos, tomei exemplos que estavam ali dentro da nossa revista. Orar por campos missionários, trabalhos transculturais, missão urbana, etc. Nós estamos falando um campo específico aqui. Mas e os outros que não foram chamados para essas áreas? Irmãos, por isso devemos pedir a Deus que direcione cada um de nós para a área para a qual fomos designados através dos dons que Ele nos concedeu. Que Ele nos direcione para essas áreas. Direcione a cada um para que com eficiência cada pessoa cumpra devidamente o seu papel dentro do corpo de Cristo, para que todo o mecanismo funcione como Deus assim planejou, organizou e definiu. A missão não foi feita para a igreja foi feita para a missão. Nós voltamos em Gênesis e lá nós vemos uma definição bem precisa dessa citação. Lá em Gênesis, quando Deus chama Abraão no capítulo 12, ele diz: farei de ti uma grande nação. Temos ali um contexto missiológico, porque Deus afirma: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele diz: se tu uma bênção. Tomando assim resumidamente a parte que nos cabe aqui, nos interessa. Ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, o propósito missiológico do povo de Deus está presente aqui. Povo para uma missão. A missão
de fazer Deus conhecido entre as nações e ser bênção a essas nações, porque quando Deus se torna conhecido, as pessoas são abençoadas através desse conhecimento. A igreja deve orar por todos os aspectos missiológicos que, como igreja, ela tem que enfrentar. Edmund Clowney diz o seguinte: crescemos juntos quando oramos com e uns pelos outros, e a missão da igreja começa no trono de Cristo, pois o Senhor envia trabalhadores quando o seu povo ora. Quando nós oramos, meus irmãos, os trabalhadores são enviados. Quando oramos uns com os outros e uns pelos outros, nós, meus irmãos, crescemos juntos. Depois devemos orar para que os cristãos aprendam a palavra de Deus. Primeiro, orar para que cada um ocupe o seu lugar. Depois, orar para que eles tenham subsídio concreto e real, que é a verdade de Deus, para desenvolver esse trabalho. Paulo orou pela igreja de Éfeso pedindo que Deus lhes concedesse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Sabedoria e revelação não tem nada a ver com os dons espetaculares que muitos têm colocado dentro do nosso tempo. O dom da sabedoria, o dom da revelação, que tem sido muito mais uma adivinhação do que qualquer outra coisa. O desejo dele era de que os nossos irmãos de Éfeso compreendessem a verdade das Escrituras, compreendessem a Bíblia, compreendessem a revelação de Deus e fossem instruídos pelo Espírito Santo. É preciso que lembremos, meus irmãos, que a palavra de Deus ela só vai ser compreendida se o Espírito Santo der a compreensão. Não existe outra forma. A verdade de Deus se discerne espiritualmente, ou ela se discerne pela ação do Espírito, que é o seu grande revelador. Esse Espírito que está em nós. Esse Espírito que tem nos guiado à verdade. João 14,17 nos diz isso. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porquanto não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. A verdade de Deus ela só pode ser discernida pelo Espírito. E aquele que tem o Espírito, meus irmãos, é aquele que está em Cristo. Jesus disse o seguinte, João registra: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Somente o Espírito Santo, somente ele pode abrir o coração e o entendimento de alguém para conhecer, para compreender, para crer na palavra do Deus Todo-Poderoso. Nenhum outro mais. E, meus irmãos, quanto mais conhecemos a palavra, mais nós vamos compreender a sua verdade. E quanto mais compreendemos e conhecemos, meus irmãos, maior é a abertura que temos no caminho para a santificação e sermos conformados à imagem da pessoa de Cristo Jesus. Jesus intercedeu e João nos registra: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E Romanos 8:29, um texto bem conhecido também: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Meus irmãos, a santificação significa assemelhar-se mais à pessoa de Cristo Jesus. E assim, nós nos tornamos e precisamos nos tornar praticantes da palavra, como Tiago nos afirma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Nós precisamos orar assim, meus irmãos, porque a oração
ela se torna a chave para a compreensão da verdade revelada por Deus e para que ela ganhe sentido dentro da nossa própria vida. Veja uma citação do Sproul: o conhecimento e a verdade permanecerão abstratos a menos que tenhamos comunhão com Deus por meio da oração. Vai se tornar árida e seca. Vai ser um conhecimento meramente intelectual. A oração, ela deve objetar, meus irmãos, comunhão, amor entre as pessoas que estão em Cristo Jesus. Filipenses, vejam esse texto. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Cristo Jesus, para a glória e louvor de Deus. Amor é essencial. Amor é fundamental. As implicações de viver o amor cristão, elas, não há dúvida nenhuma, elas só trazem benefício para a comunidade da fé. Para nós mesmos. Primeiro, meus irmãos, porque implica em amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro ponto. Jesus afirma isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Meus irmãos, isso vai nos levar a colocar o reino de Deus acima de todas as demais coisas. Acima dos nossos interesses, quais sejam eles. E a buscarmos, meus irmãos, a glória de Deus em todas as coisas que nós fazemos. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, é impossível amar alguém sem servi-lo. E não é possível que isso aconteça. Afinal, não é, meus irmãos? O amor ao próximo é a prática do amor, não é? Deus nos concedeu dom para servirmos uns aos outros. E esse ato de serviço não é um ato mecânico, mas é um ato renovado em amor. É um ato amoroso. Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes sede servos uns dos outros pelo amor. E o resultado, meus irmãos, vai ser uma comunidade mais integrada, vai ser uma comunidade mais solidária do serviço que ela realiza entre ela. E isso vai levar a um fortalecimento da fé, da confiança na verdade de Deus. Porque as lutas estão aí, as tribulações vêm. E nessa relação de amor, meus irmãos, com certeza, nós estaremos fortalecidos como precisamos estar. Irmãos, cumpre-me dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Irmãos, caminhando para encerrar, à medida que a igreja vive essa dinâmica de amor, de intercessão, orando uns pelos outros, pelas necessidades imediatas, orando pela manifestação do reino de Deus, o evangelho ele vai sendo anunciado e a missão da igreja ela vai acontecendo. Missão da igreja, meus irmãos, é proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós somos os instrumentos de Deus para que essa verdade aconteça, se consolide, ela se
firme, mais e mais. A igreja precisa interceder, porque ela precisa viver em comunhão com o Senhor. Em comunhão, através de uma comunhão diária, de uma comunhão constante, de uma comunhão pessoal. Uma comunhão pessoal que leva a uma comunhão comunitária. Uma comunhão com Deus que leva ao serviço cristão. Uma comunhão com Deus que leva ao amor para dar sentido a esse serviço. Deus nos fortaleça e nos ensine mais e mais sobre o nosso papel como intercessores dentro do reino do Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus e voltamos para encerrar. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz, os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão, com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quando você a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, provareis
Vamos orar. Nosso Deus, que rica e preciosa essa comunhão que temos com o Senhor na mediação de Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque hoje somos o sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. E precisamos proclamar as virtudes do Senhor, que chamou-nos das trevas para a sua maravilhosa luz. E Deus amado, que nunca nos esqueçamos de que tudo aquilo que fizermos devemos fazer para a tua honra e para a tua glória, Pai. Na mediação de Jesus aqui, oramos ao Senhor nesse instante, que te buscamos, que te suplicamos, e que o teu reino, Pai, se manifeste definitivamente, e que nós saibamos viver a dimensão que já nos é possível no presente desta verdade. Cuide de cada um de nós, nos ajude. É o que te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com a sua vida, sua família, o seu lar e com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2, 5. No Olimpo grego e no panteão romano haviam muitos deuses. Hoje, só na Índia há mais de 1 milhão de deuses. Os homens são incrivelmente criativos para fabricar para si deuses e se prostrarem diante deles. Porém, a verdade incontroversa é que há um só Deus. Ele é autoexistente, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onisciente, onipresente, transcendente e soberano. Ele é o Criador, o preservador da vida, o Redentor e o soberano Rei do Universo. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não podemos chegar até Deus a não ser por Ele. Jesus é o caminho para Deus, a porta do céu. Os profetas e os apóstolos não podem nos conduzir até Deus. Eles nos falaram de Deus, mas o caminho para Deus é Jesus. Paulo, Pedro, Maria, os sacerdotes, os santos não podem nos levar a Deus. Só Jesus é o mediador. Só Ele pode nos dar livre acesso ao trono da graça. Só por meio dele podemos ser reconciliados com Deus. Fora dele, não há salvação. Foi Ele mesmo quem disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ainda Ele afirmou: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O que você está esperando? Corra para os braços de Jesus.